galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a crise dos 30. Roda a vinheta. Bem, gente, se essa é a sua primeira vez no canal, eu sou a Cleusa. Não se esqueça de se inscrever e deixar o joinha, tá bom? Hoje eu vou falar sobre um tema que foi muito importante pra mim e que eu passei por ele, que é a famosa crise dos 30. Sim, gente, apesar de eu ter essa carinha de 29, eu já tenho 31. Pois é. Então, a famosa crise dos 30, o que é? Eu fui pesquisar o que seria a definição de crise e vi que no latim significa mudança súbita. A crise dos 30 é muito determinada pela mudança de fase, onde você muda da fase da juventude para a vida adulta. Eu passei por essa crise dos meus 29 anos aos 30. Foram aí 2 anos lutando e tentando me entender nesse processo. Os especialistas falam que você pode passar por essa crise dos 27 anos até os 35 anos. Que não é tipo, ai, hoje eu tenho 29, amanhã eu vou fazer 30, então eu vou ter uma crise de hoje para amanhã. Não, não é isso, gente. É esse período onde você passa da juventude para a fase adulta. E eu passei. E eu vou compartilhar com vocês como foi o meu processo e o que eu fiz para me ajudar a sair dessa crise mais forte e me conhecendo melhor. Bem, chegou aos meus 29 anos, quando eu completei no final dos meus 28 para os 29, eu comecei a olhar para mim e para minha vida e, gente, nada do que eu tinha planejado, praticamente nada, tinha se realizado. Sabe aquele negócio de expectativas versus realidade? Ao invés de estar aqui, tava assim, ó, a minha realidade estava muito aquém daquilo que eu tinha planejado. Talvez a maioria se vê, quando jovem, que aos 30 anos já vai ter sua casa, já vai estar formado, já vai ter uma carreira brilhante, já vai ter filhos, já vai estar casado, já vai ter viajado por 1000 países. E a realidade não é bem assim, pelo menos não foi assim comigo, sabe? Todas as expectativas que eu tinha para quando eu tivesse essa idade, eu não tinha realizado quase nada. E eu comecei a ter um sentimento tão grande de... que eu estava vendo a minha vida de camarote. Sabe quando você assiste um filme e tipo, ah, legal. Só que eu tinha essa sensação, mas em relação à minha vida. Parecia que não era eu vivendo a minha vida. Olha que louco. Que não era eu vivendo a minha vida. Parecia que eu estava me assistindo, mas estava totalmente inerte. Porque eu não estava tendo a vida que eu sonhei pra mim e que eu sabia que eu merecia ter e que eu sabia que eu poderia ter se eu fosse atrás, entende? E foi um processo muito difícil, porque é difícil você sair ali da zona de conforto, porque a zona de conforto é onde você conhece, né? Sair daquela zona e ir atrás do que você realmente quer gera ação, né? Necessita de ação. Sair da zona de conforto para a zona que você realmente quer necessita ação. E essa ação me deu muito medo, sabe? Porque eu tinha que tomar certas decisões que aos olhos dos outros e aos meus próprios olhos poderiam ser encaradas como fracasso. Só que se eu não tomasse essas decisões e mudasse a minha postura e recomeçasse mesmo, sabe, tentasse zerar e recomeçar, eu não teria a vida que eu queria. Eu vejo que muitas pessoas passam por essa crise em vários âmbitos diferentes da vida. Às vezes fazem uma graduação que não querem, não se encontram na carreira, ou às vezes não casou e queria ter casado, ou já casou e ainda não tem filhos e tem toda essa cobrança. E eu sentia muito que eu estava virando adulta, mas não me sentia uma adulta e eu não tinha minha independência, sabe? Eu acho que eu não me sentia adulta e autônoma como eu esperava ser. Então, o que eu decidi? Tomar consciência daquilo, ver os pontos positivos e negativos que as minhas decisões trariam para mim e decidir qual rumo eu iria seguir. E eu sei que muitas pessoas passam por isso, né? Porque realmente é o fim daquela fase assim da juventude para a vida adulta, né? Onde você se torna mais consciente das suas ações,
o peso das suas escolhas tem um peso muito maior sobre o seu futuro, né? E eu me peguei pensando que era melhor eu tomar as decisões mais difíceis ali na minha casa dos 30 anos. E mesmo que parecesse ser um retrocesso, um fracasso para mim, era melhor tomar naquele momento e conseguir ter uma vida feliz, uma vida que realmente eu encontrasse um significado e eu buscasse aquilo que realmente me traria felicidade, do que continuar naquela vida antiga. E isso é muito difícil, gente, você tomar essa decisão, tomar consciência disso e agir. E eu vou falar aqui alguns passos que me ajudaram nessa superação dessa crise. Eu confesso que ainda há resquícios dessa crise, porque às vezes dá um medo em relação ao futuro, sabe? A primeira coisa que eu coloquei era que a vida que eu tinha, a vida que eu estava construindo até aquele momento ali dos 29, 30 anos, não era a vida que eu queria pro resto da minha existência, sabe? Não era a vida que eu queria, nem a vida que eu sabia que eu merecia ter. Não porque eu mereço algo a mais que os outros, gente, mas é em relação ao que eu esperava pra mim, sabe? De qualidade de vida, de tudo, em todos os âmbitos, de profissional, emocional, de relacionamentos, de saúde até, sabe? E foi muito importante eu ver o que eu realmente merecia, sabe? E o que eu tava tendo naquele momento não era o suficiente pra mim. O segundo ponto foi que eu não era uma fracassada por decidir recomeçar. A partir do momento que eu decidi voltar para casa da minha mãe e recomeçar todos os meus planos, sentar e falar assim, ó, o que vai ser importante para mim, me deu uma força, gente, que eu não sei, assim, me deu muito medo também, sabe? E aquele sentimento de novo do fracasso, né? A partir do momento que eu vi que eu não era uma fracassada por decidir recomeçar, que não era tarde demais para eu recomeçar, isso me deu um gás, uma força. Eu lembrei de uma história agora que uma senhora idosa, né, perdeu seu esposo e ela já tinha cerca ali dos seus 60 anos. E ela falou para os filhos, olha, eu gostaria muito de aprender tocar piano. E os filhos dela criticaram, tipo assim, não mãe, pra que a senhora vai tocar piano? A senhora já é idosa e tal. Mas ela, tipo, enfrentou os filhos e decidiu tocar o piano dela. E ela já tinha 80 anos, 20 anos se passaram e ela já tocava piano belíssimamente. O que eu tiro dessa história? Ela podia ter levado em consideração a opinião dos filhos, que não era na maldade, né? Mas a opinião dos filhos, a opinião dos outros, de que ela já estava velha demais. Mas não, gente, ela não estava velha demais para começar algo novo ou para recomeçar. E essa história sempre vem à minha mente, sabe? Que é melhor eu começar hoje do que deixar para amanhã algo que eu sei que eu quero para mim, sabe? Que eu acredito que vai me fazer bem. O último ponto também foi buscar pessoas que recomeçaram e tiveram sucesso nessa nova empreitada, né? Nessa pós-crise dos 30. Isso me ajudou muito, porque eu vi que é muito melhor você começar e ir atrás dos seus sonhos, daquilo que você realmente acredita e viver uma vida onde você tenha propósito e felicidade, do que permanecer na inércia pelo simples fato de ter medo de tentar, pelo simples não, né, porque é bem complexo, pelo fato do medo do que as outras pessoas vão dizer ou por já estar acomodada naquela situação. A gente, pelo menos eu ando pensando muito assim em relação a mim, que é sempre tempo de recomeçar, e se eu não tô bem, é melhor recomeçar hoje do que deixar para amanhã, e que a gente merece ser feliz. E cada um tem uma jornada diferente. Hoje, eu com 31, moro com a minha mãe, mas estou me planejando para ter minha independência. Sei que outras pessoas com 30 já têm filhos, já têm casa, já têm uma carreira. Eu não sei, cada um tem a sua jornada, tem a sua história. E o mais importante, muitas vezes, não é saber qual caminho quer se tomar, e sim aonde você quer chegar. Porque você sabendo onde você quer chegar, o caminho é mais claro ser tomado. Muitas vezes eu me pegava me perguntando qual era o caminho que eu tinha que seguir, sabe? Porque às vezes o sentimento que eu tinha era de que, cara, eu podia ter já a resposta lá da frente, né? Como se fosse fácil assim. Mas hoje eu percebo que eu vou saber
qual é o caminho sabendo aonde eu quero chegar. Porque a partir do momento que eu sei onde que eu quero chegar, eu consigo pelo menos ter uma ideia de qual caminho ou traçar uma rota para chegar aos meus objetivos. Bem, gente, esse foi um pouco da minha crise dos 30. Foi uma fase muito difícil para mim. Eu ainda acredito que eu tenho alguns resquícios em relação à minha identidade, em relação às minhas descobertas, na consolidação do que realmente eu quero, porque eu fiz todo um planejamento, mas muitas vezes dá um medo, sabe, de tudo mudar. Não sei se vocês me entendem, mas às vezes eu sinto isso, sabe? E queria saber de vocês, se vocês já passaram pela crise dos 30, ou se vocês passaram, né, pela crise da infância para a juventude, se vocês passaram por alguma crise. Se vocês passaram pela crise dos 30, eu queria, tipo, dicas, o que vocês fizeram, que ajudaram vocês a passar por esse processo, que muitas vezes não é fácil, na maioria das vezes não é fácil, né? Mas é algo muito necessário. Eu sei que tem muitas pessoas que não passaram por isso, mas se você tiver passado, eu quero saber quais foram as ações que vocês tomaram que ajudaram vocês nesse processo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi só um bate-papo. Eu fiquei bem nervosa pra falar, né? Porque tava até falando com minha irmã. Parece assim que antes de ligar a câmera, eu tô, tipo, super empolgada, com altas ideias. Aí liga a câmera, aí tipo, trava, sabe? Mas espero que vocês tenham gostado. É isso. Um beijo e até mais.